Shalom! Estamos aqui mais um dia juntos para mais um momento de aula, de aprendizado, de crescimento. E hoje vamos para mais uma aula dentro daquele projeto de História da Igreja, projeto pedagógico de conteúdos da História da Igreja, em que vamos estar tratando sobre um tema muito importante relacionado ao século XII, falando da renascença do século XII, né? A renascença do século XII, e vamos com isso estar entrando mais um pouco dentro desse conteúdo tão vasto da história da igreja. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever neste canal aí que você está acessando agora. Se inscreva no meu canal, notifique sempre para não receber notificações. Aí aperte o sininho das notificações, tá? Dê sempre o like, contribuidor para o vídeo crescer, a aula crescer, e também compartilhe o conteúdo para avançarmos cada vez mais. Muito bem, o século XII, ele trouxe consigo uma nova era na história do pensamento cristão, porque ele foi promovedor de um despertar teológico que fora interrompido quando o caos da decadência varreu o Império Carolíngio. Agora gerava somente frutos, não mais a sombra de um grande império, mas em uma igreja que estava sendo reformada e clamando pelos direitos e autoridade de seus próprios príncipes acima daqueles dos príncipes seculares. As novas condições sociais e econômicas, resultando no desenvolvimento do comércio e no crescimento das cidades, ela mudou o centro da atividade teológica dos monastérios e também as escolas catedrais urbanas que anteciparam o que seriam as grandes universidades do século XIII. Já no ano 1099 depois de Cristo, o último do século XII, marca também a morte de Urbano III. A queda de Jerusalém para os exércitos da Primeira Cruzada e a morte de Cide da Espanha, esse século que é introduzido por tais eventos é também aquele do início do período gótico, do amor romântico, do reino latino de Jerusalém, dos tradutores que em Toledo fariam a sabedoria dos árabes se tornarem acessíveis ao mundo latino, de Ricardo Coração de Leão e de São Bernardo de Clairvaux. O Anselmo de Canterbury, quando nós olhamos para toda a trajetória dele, quanto ao que concerne a história do pensamento cristão, é algo que marca, porque Anselmo nasceu em Piemonte, mas diversos anos ele teve de peregrinação juntamente com a fama de Lanfranc. E finalmente levaram ele, então, ao monastério de Bec, na Normândia, e lá ele se tornou um renomado professor, que atraiu discípulos de regiões distantes. Foi em seu período, inclusive, que em Bec ele escreveu a maioria dos seus trabalhos. O monólogo, o proslógio, o prólogo,
sobre o gramático, a epístola sobre a encarnação do Verbo, e ele foi apontado, inclusive, para diversos e momentos, até dentro do contexto da Diocese de Canterbury, em 1093. Mas ele colidiu com o rei em diversos pontos, especialmente sobre a questão da investidura de leigos, e no ano 1097 ele se tornou um dos maiores expoentes, tá? E aí vai deixar um legado, porque ele nesse momento está também se afastando para um exílio voluntário. Quando o momento que ele se torna um dos grandes expoentes, então ele resolve se afastar para um exílio voluntário. E vai ser durante esses 3 anos de exílio que ele vai escrever, então, a obra Por que Deus se tornou homem. Também vai escrever bem sobre a concepção virginal e o pecado original, e sobre a procedência do Espírito Santo. Então, 3 escritos que irão marcar uma época, tá? Então, depois ele vai retornar a Canterbury, depois desses 3 anos, deixando-a para novo exílio 3 anos mais tarde. E finalmente, em 1106 d.C., após suas dificuldades sobre as autoridades leigas serem resolvidas, então ele retorna à sua diocese. E ele vai ocupar a diocese até a morte dele em 1109 d.C. O seu principal trabalho teológico durante esses últimos anos foi justamente sobre a concordância do pré-conhecimento, a predestinação e a graça com o livre-arbítrio. O método teológico de Anselmo consistiu em propor um problema teológico e então vir a resolvê-lo não como base na autoridade da escritura ou dos escritores antigos, mas pelo uso da razão. O tipo de problema que ele geralmente propõe não é uma mera questão especulativa, mas é, ao contrário, vamos dizer assim, a posição errada de um herético ou de um essêndio que precisa ser refutado. Ele então começa pelas pressuposições que tal herético ou incrédulo aceitaria, e aí, a partir de tais pressuposições, tenta provar a doutrina ortodoxa. À primeira vista, esse método vai dar até a impressão que Anselmo é simplesmente um racionalista extremado. E ele, de fato, até tenta provar racionalmente doutrinas tais como a da Trindade, a da encarnação, e de que a maioria dos teólogos posteriores insistiram em estar além dos limites da razão humana. Mas é necessário manter em mente que Anselmo, o teólogo, é sempre o Anselmo crente. Assim que ele seja ou ele crê no que tenta provar. E o propósito mater do trabalho dele não é chegar à fé por meio da razão, ou defender isso, mas é simplesmente mostrar o erro do incrédulo em uma apologética e enriquecer e aprofundar a fé do próprio Anselmo, o próprio defensor. Então, esse duplo propósito ele está claramente expresso, declarado na obra Porque Deus se tornou homem. Aqueles que perguntam que ele escreve, aqueles que perguntavam e que perguntaram sobre esse escrito, perguntaram não para chegar à fé por meio da razão, mas para se regozijar no entendimento e contemplação daqueles que acreditam na fé. Foi isso que postulou Anselmo nesse seu escrito. Portanto, o propósito da teologia de Anselmo não é escrutinar curiosamente os segredos divinos, mas ao invés conduzir a fé para seu próprio entendimento.
E eu não tento, Senhor, isso é uma declaração de Anselmo, né? Eu não tento, Senhor, alcançar as suas elevadas alturas, porque o meu entendimento não é de forma alguma igual a elas, mas eu de fato desejo entender um pouco da tua verdade, e essa é a verdade que o meu coração crê e ama. Então, a metodologia de Anselmo, ela é propositora de um monológium, a questão ou referente à existência de Deus, que vai tentar provar essa existência, bem como os divinos atributos e a doutrina da Trindade. Até sem apelar para a Escritura, os seus argumentos podem ser até mais condensados em se coisas tivessem diferentes graus de bondade e se o valor destes e desta bondade tivessem uma existência separada, acima e independente das coisas visíveis. Por exemplo, no caso do ser, pode-se até dizer que as coisas são porque elas participam do ser, isto é, elas subsistem não em si mesmas, mas em um outro, e esse outro é o próprio ser. Desde que o próprio ser não pode ser mais que um, ele pode se dizer até além disso, que este é o supremo ser, o mais alto bem. O próprio Anselmo, ele estava insatisfeito com esse argumento, não porque o mesmo parece ser errado para ele, mas ao invés porque era muito complicado e requeria diversos passos sucessivos, e após uma longa procura por um argumento mais simples, ele vai acreditar que descobrira no que ele expõe no Proslogium, que mais tarde seria chamado o argumento ontológico no Proslogium, e Anselmo vai tentar descobrir, porque até o Salmo 13 vai declarar que é o tolo que nega a existência de Deus, o que vai implicar dizer que essa negação é tola. Então a sua conclusão é o argumento a seguir que nós vamos agora apresentar aqui nesta aula. Então, o tolo, para Anselmo, ele é forçado a concordar que existe a mente e existe no seu pensamento algo em relação a que nada é superior e que pode ser pensado. Desde que ele compreenda esse conceito quando ouve e tudo que é entendido está em sua mente. Certamente até aquilo em relação a quem o superior não pode ser pensado e não pode existir apenas na mente, pois se existisse só na mente, ele poderia até ser concebido como existindo também em realidade o que seria superior. Se então aquilo em relação a que um superior não pode ser pensado, existe apenas na mente, esse mesmo em relação a que um superior não pode ser pensado é aquilo em relação a que um superior pode ser pensado. Então, ele vai concluir dizendo que, portanto, não existe absolutamente nenhuma dúvida de que algo em relação a que um superior não pode ser pensado existe tanto na mente quanto na realidade. Outro sim. Mais tarde, no mesmo tratado, Anselmo vai insistir nesse argumento, mostrando agora que este ser que é tal que nada superior pode ser concebido é também o Deus Criador. Ele vai tratar sobre a existência tão verdadeira que vai postular que a existência de Deus é a essência da fé e a essência da existência do homem. Então ninguém de fato entendendo o que Deus é
pode pensar que Deus não existe, segundo Anselmo. Embora ele possa dizer essas palavras, ele é mais objetivo, porque ele ainda vai dizer o quê? Que Deus é aquilo em relação a que nada é superior e pode ser pensado. E ele vai mais à frente ainda defendendo que, como era esperado, este seu argumento não foi aceito simplesmente sem questionamento, mas muito pelo contrário, suscitou um vigoroso debate filosófico e teológico, bem como várias interpretações. Então, Anselmo, ele vai ser um dos mais expoentes defensores, apologistas, nesse período da Reforma Carolíngia, certo? No século XII, da existência de Deus. Um outro sim também que eu quero aqui colocar é que Anselmo vai responder às objeções que surgem na sua obra de defesa até contra um contrário ou um opositor às suas propostas, que vai ser Gaunilho, tá? E o argumento de Anselmo se torna válido apenas dentro do contexto de certas pressuposições que são universalmente aceitas. Por exemplo, o argumento de Anselmo pressupõe que a existência é uma perfeição e que a perfeição pode ser concebida e que as estruturas da realidade correspondem às estruturas do pensamento. Anselmo também vai dizer que esse Deus cuja existência é pensada, é refletida, é o Deus que está presente em todo lugar e em todo tempo e não está em nenhum lugar e tempo, pois todos os tempos e lugares estão nele. Então esse Deus também é trino. E Anselmo vai crer e vai defender sobre a Trindade, provando verdadeiramente por meios até racionais, da mesma maneira que ele provara e que ele provou a existência de Deus. Então podemos dizer que Anselmo foi um dos maiores expoentes na exposição e construção e fundamentação da teontologia ou a doutrina de Deus no século XII, tá? Também eu quero aqui acrescentar a própria participação, né, e contribuição não só de Anselmo, mas de outros expoentes, tá? De outros homens que também marcaram nesse período, como o próprio Abelardo, que foi destacando e foi seguindo as obras de Anselmo e foi dando continuidade e ampliando, e podemos dizer que na pessoa que Pedro Abelardo, ele foi o promovedor do amor romântico, né? Que nasceu na Bretanha, em Bretanha, melhor dizendo, em 1079 d.C., e desde a sua eternidade ele sempre demonstrou uma excepcional capacidade intelectual, tá? Abelardo não achou nenhum desses dois professores, nenhum desses momentos da sua vivência intelectual maior do que os momentos que ele teve reservado somente para estar em fé e estar na sua atividade eclesiástica, tá? Outro sim também, Abelardo, ele, quando muda para Paris, ele vai se tornar um professor de filosofia e teologia, e vai ser lá, inclusive, também que ele vai casar com Heloísa, né, sua esposa, e mais tarde ele vai escrever obras como Paráclito, vai ser um dos maiores expoentes do Sínodo de 1141, tá? Ele vai ser também vamos assim, o grande expoente, escritor prolífico, mais conhecido dentro do campo da filosofia, né, da ética,
Outros também, obras que ele vai ter de grande participação, vão ser obras da antropologia, obras da própria paracletologia que já mencionei, da própria teologia sistemática em algumas questões soterológicas. Então ele vai ter um contributo também de grande parcela dentro dessa ação de expansão do intelectualismo na Reforma Carolíngia do século XII. E uma das suas obras, quem sabe, mais marcantes vai ser a Teoria Ética de Pedro Abelard, que não vai só girar em torno do ato em si, mas em torno da sua intenção, da intenção do ser. E é essa a grande proporção, porque aí ele vai entrar também na hamartiologia, na doutrina do pecado, e vai relacionar ética, intenção, pecado, pecado, salvação, e vai ser uma obra de grande, vamos dizer assim, envergadura e fundamentação para o pensamento teológico no século XII. E era isso que nós tínhamos para hoje aqui no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico.